Fala, meus amigos, aqui é Seiichi Arata, da Arata Academy, do curso de Enriquecimento à Classe Alta. Com grande prazer em conversar com Marco Silvestre. Professor Marco Silvestre, ele é economista, ele tem MBA em Finanças pela USP, ele é autor de um best-seller, Os 12 Meses para Enriquecer, o Plano da Virada, tem mais de 250 mil cópias vendidas, e também do livro Investimentos à Prova de Crise, que aliás eu até tenho ele aqui do meu lado. Opa! No último voo que eu fiz, eu li ele inteirinho e já saí aplicando, valeu muito a pena, recomendo fortemente. E, Marcos, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui e compartilhar conhecimento de educação financeira com nossos amigos. Seiichi, é um prazer estar com você, estar com vocês. Sempre que o assunto for educação financeira, isso, você veja bem, é um assunto com o qual eu estou lidando já há mais de 20 anos, e ao invés de enjoar, a cada dia eu gosto mais, porque a cada dia os desafios são diferentes, assim, a economia muda, a economia global muda, a economia do nosso país muda, a gente muda, a cabeça da gente muda, as expectativas da gente muda, e tudo isso acho que faz das finanças pessoais assim, uma coisa realmente muito dinâmica, né? É algo que tem um lado matemático, certo, do 2 mais 2 tem que dar 4, não pode dar nada muito diferente disso não. Eu gosto desse lado também, acho bacana, mas tem o lado pessoal das finanças pessoais, tem esse lado que é mais subjetivo, ele é mais, às vezes, imponderável, e, enfim, essa combinação eu acho que ela é fascinante, então sempre que o assunto for, como você tem tratado de forma brilhante nessa tua iniciativa Educação Financeira, eu quero estar participando. Que bacana. Eu estou imaginando, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, com certeza elas já acompanharam alguma coisa do seu trabalho. No YouTube a gente tem um acervo muito grande de entrevistas, você deu em diferentes canais de televisão. E eu acho que uma das perguntas bastante interessantes, antes de começarmos falando do plano da virada, é com relação à poupança. Você, inclusive, mencionou, né, as coisas mudam e a poupança tradicionalmente sempre foi aquela figura mais conhecida de todos nós, é garantido, deixa o dinheiro lá que está tudo bem. E hoje isso está mudando um pouco. Então acho que fica muito... Um pouco é bondade sua, eu diria. Eu acho que está mudando de forma preocupante, né, Seiichi? A gente tem acompanhado essa situação dos cortes sucessivos aí na taxa básica de juros brasileiros. Nós tivemos então 10 cortes já em sequência, trazendo a taxa de 12,5% ao ano para 7,25% ao ano, e isso acoplado a essa nova metodologia de cálculo de contas novas de caderneta de poupança, estão fazendo com que a poupança corra o risco, e entenda-me, isso ainda não está acontecendo agora nesse momento em que a gente fala, mas nós estamos muito próximos daquele momento em que a poupança vai estar pagando uma rentabilidade real, zero ou até negativa. Quer dizer, vamos só explicar um pouquinho aqui o conceito dessa questão de rentabilidade real. Aliás, você falou do investimentos à prova de crise. Se tem alguma coisa que eu tive assim, muita satisfação em poder explorar nesse livro, Investimentos à Prova de Crise, é esse conceito da rentabilidade líquida, real, e ainda mais da rentabilidade real acumulada. Estou com todos eles anotados aqui, porque era exatamente esse ponto que eu falei. Esse conceito é fundamental para quem vai começar a assistir o vídeo, eles têm que entender, porque, infelizmente, nem sempre as instituições financeiras têm o nosso melhor interesse em jogo. Eles falam, não, coloca aqui o seu dinheiro porque vai render tanto. Tá bom, mas vai render tanto o quê? Bruta nominal, líquida, real ou líquida real acumulada. Então, te pediria, por favor, para a gente destrinchar esses conceitos. Perfeito, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena a gente investir um tempinho nesse nosso papo aqui, porque realmente assim, é o coração do que você pode pensar em termos de investimento, esse conceito da rentabilidade, então, líquida, real, acumulada. Vamos lá, eu ainda fico surpreso, Seiichi, você falou das instituições financeiras e tal, da forma como as instituições financeiras divulgam suas informações de rentabilidade, daqueles produtos financeiros, daquelas soluções financeiras que eles então apresentam ao mercado. Eu fico surpreso a forma como a mídia muitas vezes divulga isso, como jornais, por exemplo, traz o ranking da rentabilidade das aplicações, por exemplo, em termos brutos. Eu digo o seguinte, lindo seria se a rentabilidade bruta entrasse no bolso. Pena que ela não entra, né? Então vamos lembrar que é o seguinte, quando você está falando de uma aplicação como a caderneta de poupança, né, ela não envolve o pagamento de nenhuma taxa ao banco, ela não envolve o pagamento de imposto de renda, porque por lei ela é isenta de imposto de renda. Então não existe para a caderneta de poupança o conceito de bruto ou de líquido.
Porque você não tem o que tirar de um determinado referencial de rentabilidade, você não tem o que tirar de taxa, você não tem o que tirar de R. Aquilo que é pago para você já é líquido, né? Já é líquido. É pena que, pela metodologia de cálculo da caderneta de poupança, aquilo que é pago a você acaba sendo pouco, porque a metodologia de cálculo da caderneta de poupança tem um mecanismo redutor, vamos dizer assim, né? Hoje, apenas repetindo para os amigos que já sabem, explicando, esclarecendo para aqueles que ainda não sabem disso, né? A nova metodologia de cálculo da caderneta de poupança é o seguinte: você pega a taxa Selic, o que der a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, essa taxa que hoje, então, após a 10ª redução consecutiva, ficou em 7,25% ao ano, o que dá aí uma média de 0,59% ao mês. Você pega essa taxa e aplica 70% disso. E soma ao que der, você soma uma coisinha chamada TR, a tal da taxa da antiga taxa referencial, que é uma forma muito amortecida, muito imperfeita de medir alguma coisa que estivesse acontecendo com a inflação. Né? Não dá nem para dizer que é um índice de inflação. É um índice que um dia disse que ele mostrava algum tipo de inflação, mas mostra quase nada, tanto que você tem meses que a ATR chega a estar praticamente zerada, e hoje nós estamos falando de uma ATR que por mês está dando 0,02%, 0,03%. Quer dizer, então você pega a caderneta, hoje você tem lá Selic a 0,59% ao mês, caderneta de poupança, 70% disso mais TR vai dar o quê? 0,43% ao mês, 0,44% ao mês. Mas isso é líquido. Tá bom, aí nós vamos comparar isso, e temos que comparar isso com outras aplicações também conservadoras, tradicionais, conhecidas do grande público, talvez não tão populares quanto a poupança, porque eu não creio que exista nada tão popular quanto a poupança, mas comparáveis, como, por exemplo, fundos DI e renda fixa, né? Aliás, muito gerente de banco ainda hoje diz assim: não, você vai deixar o dinheiro na poupança? Põe no fundo DI que eu tenho aqui, é melhor. Tá bom, um dia já foi melhor. Sim, um dia tudo já foi diferente, mas nós temos que botar na ponta do lápis o que está acontecendo hoje, né? Então, olha, tem continhas atualizadas que eu fiz hoje aqui para poder ter esse papo com você, para passar o que a gente tem mais atualizado até o momento. Só esclarecendo para o pessoal, nós estamos aqui no mês de outubro de 2012, esperamos que, apesar dos números especificamente correspondam a outubro de 2012, os princípios por trás do raciocínio que o professor Marcos Silvestre vai explicar são para sempre, então realmente vale a pena, independentemente da época em que você vai assistir o vídeo. Excelente esclarecimento, Seiti, é um esclarecimento que até me esqueci de fazer, eu gosto de fazer esses esclarecimentos, é o seguinte: olha, vamos trabalhar com os números que a gente tem agora e entender os conceitos, porque assim, à medida que os números mudem, você aplica lá os conceitos, faz as continhas atualizadas e toma sempre a melhor decisão na ponta do lápis para as circunstâncias daquele momento em que você está tomando a decisão. Então vamos lá, para os números que a gente tem hoje, você pensa num fundo DI, né? Que, aliás, por que esse fundo recebe esse nome de DI? Fundo Referenciado DI, tá? Porque o gestor de um fundo desse, ele vai pegar o patrimônio do fundo e ele tem uma missão, né? Ele quer mirar no que der o tal do CDI. CDI, Certificado de Depósito Interbancário, é aquela taxa a qual os bancos emprestam dinheiro entre si para reequilibrar os seus caixas. A gente sabe que todo dia tem fechamento no mercado financeiro e você pode ter um determinado dia um banco que naquele dia está precisando de dinheiro no seu caixa e o outro que está com dinheiro ocioso no seu caixa. Então os bancos vão emprestar dinheiro entre si a uma taxa que se chama, então, a taxa DI, né? Chama-se uma operação DI, de CDI, que é o título que lastreia essa operação de empréstimo entre os bancos, que é o Certificado de Depósito Interbancário, o CDI. O CDI, ele segue um referencial. O referencial que o CDI segue é basicamente a taxa Selic. O CDI está sempre... Os bancos, quando vão compor uma taxa de CDI, eles estão sempre com a taxa Selic em mente. Então, assim, dá para dizer, de forma simplificada, mas é bem próximo da verdade, que Selic e CDI estão ali emparelhados, tá certo? Bom, nós estamos dizendo que a taxa Selic é hoje de 7,25% ao ano, 0,59% ao mês, e que um fundo DI, um fundo referenciado DI, tem esta referência de querer mirar no DI, portanto ele vai querer mirar o quê? Em torno de 7,25% ao ano, em torno de 0,59% ao mês. Como é que ele vai fazer isso? O gestor do fundo vai comprar
curiosamente, ele não vai fazer operações DI com o patrimônio do fundo, não. O DI é uma referência que ele vai usar. O que ele vai comprar e vender? Ele vai comprar e vender papéis pós-fixados do Tesouro Direto, ele vai comprar e vender LFTs, que são os títulos do Tesouro Direto que pagam justamente a taxa Selic. Ele vai comprar e vender CDBs de outros grandes bancos. Ele vai comprar e vender debêntures de grandes empresas, que são todos títulos muito parecidos. São títulos conservadores, são títulos com um grau de segurança bastante elevado, e são todos títulos que andam com uma rentabilidade bruta muito parecida com a taxa Selic. Então, o gestor do seu fundo DI vai comprar esses títulos para tentar entregar, em termos de rentabilidade bruta para esse fundo, o que é o DI, que por sua vez está emparelhado lá com a taxa Selic. Então estamos falando hoje em 7,25% ao ano, 0,59% ao mês. Tá bom, isso bruto. Eu não posso comparar, eu não devo comparar, a bem da verdade, os 0,59% brutos de um fundo DI com os 0,43, 0,44 líquidos da caderneta de poupança. Eu tenho que fazer um ajuste. E eu digo, eu não posso, eu não devo comparar, porque, infelizmente, você sabe, gerente de banco, como toda categoria de profissional, tendo bom, tendo ruim, tendo bem informado, tendo mal informado, tendo bem intencionado, tendo mal intencionado, e eu vejo ainda hoje, infelizmente, muito profissional por aí, responsável por apresentar essas opções para os seus clientes, para os seus investidores, dizendo, olha quanto está pagando meu fundo aqui, meu fundo aí está pagando 0,59%, 0,60% ao mês. Aí o cliente fala, eu sei que a poupança está pagando menos de meio, né? Então deve ser melhor mesmo. Mas peraí, está pagando em termos brutos. Então vamos decepar o que é gordura aí, porque isso não vai chegar no bolso. Esses 0,59 não vão chegar no bolso. O que a gente tem que tirar daí? A gente tem que tirar daí basicamente duas coisas no caso de um fundo DI, e só esclarecendo, a situação de um fundo chamado renda fixa é muito parecido com a situação do fundo referenciado DI. Existe um detalhezinho técnico aqui, o referenciado DI trabalha com títulos pós-fixados, né, e o renda fixa trabalha principalmente com títulos pré-fixados, mas assim, numa situação de previsibilidade das taxas de juros, a rentabilidade bruta desses fundos costuma ficar muito par e passo ali. Então a gente está falando DI, vale basicamente o raciocínio para fundos de renda fixa também, tá? Bom, o que nós vamos tirar da rentabilidade bruta para chegar no líquido? Nós vamos tirar taxa de administração. Aí você pega um fundo com taxa de administração, digamos, de 1%. Como é que é essa taxa de administração? Vamos esclarecer aqui para os nossos amigos e refrisar para aqueles que já sabem disso, para que a gente não se esqueça disso. A taxa de administração, ela come um pedaço de todo o patrimônio que você tem aplicado no fundo. Não é só da rentabilidade, não. Então, quando o banco diz para você que ele cobra no fundo uma taxa de administração de 1%, esse 1% ao ano, por exemplo, vai incidir sobre todo o patrimônio acumulado no fundo. Tudo que você tenha lá. O que você tenha colocado e mais o que tenha rendido. Tá? Vamos supor que você colocou 100 dinheiros no começo de um ano. No final do ano, rendeu parecido com a Selic de hoje 7,25. Então você vai ter lá os 100 dinheiros que você tinha e mais 7 dinheiros e 25 centavos. Tem 107,25. Se a taxa de administração é 1%, o banco vem e diz assim, eu quero 1% disto tudo. Essa bolada toda aí eu quero 1%. Né? Veja bem, a bem da precisão, o recolhimento não é feito uma vez por ano. Ele é feito ou no resgate, né, ou periodicamente, a cada 6 meses, né, de forma proporcional, através daquele que a gente chama de come-cotas, né, o gestor do fundo vai lá, calcula quanto é que daria o proporcional de 1% ao ano para aquele período de 6 meses do que você aplicou durante aqueles 6 meses, e diz assim, então, olha, com licença, eu vou pegar um pedacinho das cotas que você tem aí, tá bom? Eu vou comer um pedacinho das cotas que você tem aí por conta de taxa de administração. Seite, eu falo 1%, 1% é número pequeno, né? A gente olha para 1% e fala assim, 1% não é muita coisa, mas eu refriso, é 1% sobre tudo. Então, se eu aplicar 1% sobre os 107,25 dinheiros que eu tenho lá, isso vai me dar já uma taxa de administração que eu tenho que deduzir de 1,0725%. Isso eu tenho que tirar da rentabilidade bruta anual desse fundo DI, então se ela é de 7,25%, eu vou tirar 1,0725% por conta da taxa de administração desse fundo,
E nem é das mais altas não, hein? Ainda tem fundo de varejo hoje praticando taxa mais alta do que esse 1% ao ano. Ainda tem, né? Porque nem todo mundo, infelizmente, ainda hoje, nem todo mundo faz a conta na ponta do lápis. Porque se todo mundo fizesse a conta na ponta do lápis, nenhum fundo conseguia cobrar nem esse 1%, a gente vai ver, nem esse 1%. Mas vamos lá. Tem que descontar IR também, imposto de renda. Né? E aí eu digo assim, vamos lembrar o que o próprio nome está colocando, né? Imposto de renda, né? O governo só se atreve a cobrar imposto de renda de quem teve renda. Aí o governo disse assim, você teve uma renda nessa sua aplicação? Eu tive. Quanto é que foi a sua renda, hein? Eu apliquei no fundo DI, tive uma renda de 7,25% ao ano, porque o meu fundo DI deu parecido com a Selic, né? Ah, então tá bom. O governo diz assim, então eu quero uma porcentagem, não é de tudo não, tá? Não é do que você colocou no fundo, é da renda, do que você ganhou, da rentabilidade, do que adicionou, do extra. E o governo diz assim, bom, eu quero uma porcentagem. Você fala, tá bom, governo, quanto é que você quer? O governo fala, eu vou aplicar uma tabelinha aqui, tá? Que vale para todas as aplicações de renda fixa. E essa tabelinha diz o seguinte, ela diz que se você aplicou por um período de até 6 meses, você vai me entregar 22,5% de tudo que você ganhou. Ah, você aplicou por um período um pouco mais longo? Tá, vou dar uma aliviada no imposto de renda para você. Eu vou cobrar, se você aplicou entre 6 meses e 1 ano, pelo menos, não, um período entre 6 meses e 1 ano, um período um pouquinho mais longo e tal, eu vou cobrar de você só 20% de imposto de renda. Aí você diz assim, não, governo, e se eu deixar o dinheiro um pouco mais lá, vai, vamos dizer assim, até 2 anos, então 1 ano e meio, talvez 2, diz assim, tá bom, até 2 anos eu te cobro 17,5% de imposto de renda. Governo, e se eu deixar mais de 2 anos, vai, prazo mais esticado, tá bom, aí eu cobro 15% de imposto de renda e vou parar por aqui, eu não vou reduzir mais a minha taxa de imposto de renda, não, o mínimo é 15%, é uma aplicação conservadora, eu vou levar pelo menos 15% da renda que você ganhou. Tá bom. Vamos deduzir, então, esses 15%, lembrando, né, Seite e amigos, que ao deduzir os 15%, nós já estamos pressupondo que nesse fundo DI a pessoa segurou o dinheiro aplicado por mais de 2 anos para ganhar direito à alíquota menor dos 15%. Os 15% vão ser aplicados, então, sobre a rentabilidade dos 7,25%, tá? Vou tirar 15% de R, né? Eu vou tirar 1,0875. Então, 2 coisas eu vou deduzir do fundo DI, que me deu uma rentabilidade anual de 7,25%. Uma taxa de administração, que por ser 1% de todo o patrimônio e a rentabilidade fica, na realidade, em 1,0725%, e um imposto de renda que por ser 15%, pelo fato dessa aplicação estar sendo feita por mais de 2 anos, é de 1,0875%. Eu tiro essas duas, eu fico com uma rentabilidade, aí sim eu posso dizer líquida, ainda nominal, vou falar dessa coisa do real daqui a pouquinho, mas ela já é líquida, porque eu já estou descontando taxa e imposto, uma rentabilidade líquida nominal anual de 5,09% nesse fundo DI. Se eu converto isso para uma taxa mensal, matemática financeira simplesinha, na HP12 você dá para fazer isso rapidinho, desses 5,09% ao ano de rentabilidade líquida nominal, eu fico com 0,41, 0,42% de rentabilidade líquida mensal. Você vê, na caderneta, a gente estava com estamos hoje com 0,43, 0,44. Num fundo DI, mesmo que você tenha aplicado por mais de 2 anos para pegar a menor alíquota de imposto de renda, mesmo que você esteja falando de um fundo que já não cobra uma taxa das mais salgadas do mercado, taxa de administração apenas, entre aspas, vamos lá, 1% ao ano. Esse fundo já está pagando menos do que a poupança. E aí, vamos falar um pouquinho da coisa real, Seide. O que mais preocupa? Não só esse fundo já está pagando menos do que a poupança, como esse fundo pode estar pagando, em termos reais, nada. Vamos pensar hoje numa inflação, nós da Inomics temos trabalhado com um número ainda, com viés de alta, tá? Já vou dizer com viés de alta, mas ainda 5% ao ano. 5% ao ano é um pouco acima da meta de inflação do governo, do centro da meta, que para 2012 é de 4,5% ao ano, já é um pouco acima, um pouquinho mais de 10% acima. Conversando com vários colegas economistas de outras consultorias e tal, muitos consideram essa nossa estimativa até um pouco conservadora já. Está sob aviso, nós temos acompanhado os movimentos de inflação. Por hora, também não acho prudente apostar que a inflação realmente vai fechar mais de 5% em 2012. Estamos trabalhando com 5% ao ano.
Você converte 5% ao ano numa inflação mensal, você está com 0,41. Quer dizer, se o teu fundo DI está dando em termos líquidos nominais, antes de você considerar a questão da inflação, 0,41, 0,42%, você tira a inflação de 0,41 com qualquer margem de erro aí, você está chegando à seguinte conclusão. Hoje, um fundo DI, mesmo que você aplique nele por mais de 2 anos, pegando uma taxa de administração de 1% ao ano, esse fundo no máximo está empatando com a inflação, ou seja, zero de ganho real. E aqui eu vou ter que dizer que isso, para mim, Seiti, é sinônimo de zero de ganho. Que ganho? Que ganho que interessa? É o ganho real, né? Vamos dizer que você tem R$100 no começo de um mês. Vou falar um pouquinho dessa questão da inflação. Você tem R$100 no começo de um mês. Você investe na caderneta, por exemplo. Ao final de um mês, você vai recuperar os mesmos R$100 do capital inicial e você vai ganhar, nós estamos dizendo então, 43 centavos, 44 centavos. Primeiro que eu peço para os amigos não ficarem desesperados, porque parece muito pouco, né? Mas aí eu sempre brinco, eu digo também o seguinte, você está falando de R$100, você está falando de um mês só. Não é para investir R$100 só, não é para investir um mês só. Mas vamos pensar nesse um mês. Ao final do mês você ganhou na caderneta 0,43, 0,44%. 43, 44 centavos. Aí você se lembra do mais triste, aí você fala assim, eu não ganhei tudo isso. Porque na média dos preços da economia, que é o que a inflação mostra, a inflação é um termometrão que mede a temperatura de vários cidadãos por aí, e diz na média quanto é que os cidadãos estão. Na média, eu sei que esses preços subiram, por exemplo, 0,41% esse mês. Quer dizer, dos 43 ou 44 centavos que eu ganhei, 41 a inflação comeu. 41 eu tenho que ter ganho apenas para repor o desgaste no poder de compra da moeda que a inflação desse um mês gerou. Mas o que eu ganhei na real? Na real eu ganhei 0,43 menos 0,41, eu ganhei 2 centavos. Eu ganhei 3 centavos. Eu ganhei 0,02% de rentabilidade líquida real mensal. Eu ganhei 0,03% de rentabilidade líquida real mensal. Quer dizer, nós estamos rumando para uma situação, e aqui fica uma parte, um comentário meu, uma leitura minha, eu acho que a condução da política econômica no Brasil tem sido um pouco irresponsável nesse sentido, né? Irresponsável porque, assim, o grande pretexto para a redução da taxa Selic, né, é que com isso, então, os juros cobrados dos tomadores de crédito no Brasil têm que ceder, né? Sim, sem dúvida. Quando você quer que os juros das dívidas abaixem, você tem que mexer com todos os fatores que compõem esses juros. A começar pela taxa básica de juros, que em qualquer economia, não é só na brasileira não, ela é a taxa inicial a partir da qual as taxas de mercado se formam. Mas não é o único fator a trabalhar. Nós temos percebido nesse movimento agora de queda das taxas de juros de mercado, que muito mais importante, por exemplo, do que a própria redução da taxa Selic, tem sido a pressão política, vamos dizer assim, que o governo tem feito sobre o setor financeiro, né, para operar com margens menores e tentar ganhar mais na escala do volume de operações do que na margem com cada operação, porque diga-se de passagem, os ganhos que os bancos estavam acostumados, os bancos brasileiros e as financeiras estavam acostumados, ganho líquido real para eles, das taxas cobradas das diferentes modalidades de crédito no Brasil, eram absolutamente vergonhosos, né? Vergonhosos. Vamos, antes da gente dar continuidade e falar da rentabilidade real acumulada, líquida real acumulada, você deu um ótimo exemplo dos R$100 e que a gente começou a falar de alguns centavos. Eu estou imaginando as pessoas que já têm um valor, digamos aí, de R$10 mil hoje, podemos pegar um número de R$10 mil e fazer comparações para ver como que isso ficaria no caso de uma pessoa que já tem isso hoje na poupança. Uma pergunta que a gente recebe muito das pessoas que acompanham nosso trabalho é: Seiti, eu tenho R$30 mil na poupança, tenho R$10 mil na poupança, o que eu faço? Então eu estou imaginando essa pessoa cogitando outras possibilidades e com o belo raciocínio que você trouxe, tentando imaginar, bom, se fosse assim, que benefício que eu teria, por exemplo, mudando para um CDI nessas condições? Acho que ajuda bastante. Joia. Podemos pensar num número prático, 10, 20, 30 mil reais, lembrando sempre o seguinte, que
isso vai se aplicar aos 100, vai se aplicar aos 1.000, vai se aplicar aos 10 Claro, mil, claro. vai se aplicar aos 30, de certa forma, né? Nós comparamos duas alternativas aqui, a poupança, né, com uma rentabilidade líquida real mensal de 0,03%, com o fundo DI que pode estar pagando nada de rentabilidade líquida real. Veja bem, com uma rentabilidade líquida real mensal tão baixinha de 0,03%, não dá para esperar milagres do conceito dos juros sobre juros, dos juros acumulados ao longo do tempo, né? Que faz a rentabilidade líquida real acumulada ser alguma coisa interessante, desde que você tenha uma rentabilidade líquida real mensal minimamente expressiva. Com 0,03 da poupança, em 5 anos, por exemplo, você vai acumular de rentabilidade líquida real acumulada na poupança 1,82%. Você precisa esperar 5 anos para, nos parâmetros atuais de inflação e de rentabilidade da poupança, bater a inflação em 1,82%. Então, por exemplo, o sujeito tem lá 30 mil reais, ele tem 30 mil reais hoje na caderneta de poupança, tá? Nessas continhas que nós fizemos, ele vai ter, né, daqui a 60 meses, ele vai ter de ganho real 546 reais. Ele vai ter mais do que isso. Mas o resto a inflação comeu. O que realmente entrou no bolso, o que fez crescer o patrimônio, o que agregou poder de compra efetivo para esse dinheiro que ele investiu, e para entre nós, é para isso que a gente investe, né? Esse é o ponto que eu acho que é muito importante, inclusive recomendo a todos a leitura do seu livro, porque às vezes, todos nós, né, trabalhamos muito, todas aquelas dicas, a gente está bem acostumado já, olha, economize, ao invés de você tomar um refrigerante, às vezes você toma uma água, ou evita, faz comida em casa. Então, cada pessoa encontrou já algumas formas de dar uma economizada aqui e outra ali. Muitas pessoas a gente até recomenda, busca forma de renda extra, aumentar aquele valor. E aí o dinheiro vai acumulando e as pessoas ficam meio assim, tá bom, o que eu faço agora? Coloco na poupança. E aí ela olha no mês seguinte, fala, puxa, aqueles 30 mil que eu tinha no mês passado, nesse mês já virou, digamos aí, quanto que daria sem ser real, Marcos? Olha aí. Em um mês, de mês para mês, quem tem 30 mil reais nesse mês, no mês seguinte, quando ele puxar o extrato, quanto que virou esses 30 mil? 30.129 reais. 129. Arredondar, 30.130 reais. Quer 130 reais, só que 130, quando a gente considera a inflação, na verdade é quanto? A inflação sobre esses 30 mil reais, é aí que está o problema, né? Você está falando só de inflação, desculpa, um minutinho só, vou continha rápido aqui. Enquanto você vai calculando, eu só quero explicar para o pessoal qual que é o motivo de eu elaborar essa pergunta, né? A gente fica com uma falsa impressão de que, colocando dinheiro na poupança, o dinheiro está aumentando e está tudo bem. Então, quer dizer, o raciocínio de muitas pessoas é, vou colocar mais dinheiro na poupança ou no próprio, no DI, só que o DI você já explicou, está muito claro, numa condição desse nosso exemplo, ele não vai render nada. Se você tiver sorte, você não está perdendo. Agora, na poupança, que é o instituto mais conhecido de todo mundo, a gente tem principalmente parentes, né, de gerações mais antigas, todo mundo fala, menino, coloca o dinheiro na poupança, que lá não tem erro, você vai ganhar bastante. E a gente puxa, né, o extrato, 30 mil reais hoje, no próximo mês 130, só que com a inflação, quanto que dá isso aí, Marcos? A inflação levou embora 123. Ou seja, 7. Ou seja, você ganhou uma fortuna de 7 reais por ter aplicado 30 mil reais, que cá entre nós não configura um grande investidor, mas assim, vai juntar 30 mil reais limpinhos para ver se é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro, né? Claro. E você ganhou 7 reaisinhos sobre isso. Por quê? Porque a rentabilidade líquida, real, daquele mês, te pôs 7 reais no bolso só. Então, acho que é um alerta importante que você está fazendo, Seide. É um alerta importante. Eu deixo dinheiro lá na poupança. Olha, está rendendo, sabe? Não é muito, mas está rendendo. Espera um pouquinho. Lembre-se de que a enorme maior parte disto que está rendendo nas circunstâncias atuais
com viés de piora nos próximos meses, vamos lá, o alerta tem que ser feito, né? A inflação está levando. Então pode ser que, na melhor das hipóteses, daqui a pouco a gente esteja falando de uma poupança que repõe a inflação, mas fazer você ganhar dinheiro não faz. Pode até vir a ser pior, nós corremos esse risco, nós já tivemos isso na história financeira brasileira, inclusive. Momentos em que a poupança tem uma rentabilidade líquida, real, negativa. Você nem conseguir repor a inflação, você consegue. Daí a necessidade, Seide, como a gente fala, de tentar focar em aplicações mais dinâmicas, tá? Hoje de manhã mesmo eu gravava o programa Na Ponta do Lápis, que vai ao ar nesse sábado agora. E uma das perguntas era o seguinte: professor, eu tenho ouvido muito dizer, você e outros economistas falando e tal, que então as aplicações conservadoras agora elas estão pagando muito pouco, né? Essa redução dos juros básicos achatou muito a rentabilidade das aplicações conservadoras e que chegou a hora de correr riscos para ganhar mais. Eu concordo e ponho um pouquinho de cuidado aqui, né? O risco pelo risco só, gente, não é uma coisa que eu acredito que a gente deva buscar em termos de investimento, tá? E tem até um elemento psicológico aqui que é importante, né? Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, tá bom, esse marasmo das aplicações tradicionais, eu não quero nada disso aí, pô, eu quero que meu dinheiro cresça. É tão difícil poupar, né? É tão suado poupar. E eu concordo, Seite, porque eu digo o seguinte: dinheiro, né, é uma frase que eu tenho repetido muito nos últimos anos, e aí eu faço as devidas qualificações. Dinheiro foi feito para gastar. Dinheiro só tem graça quando você gasta o dinheiro. Porque quando você gasta o dinheiro, ele vai trazer qualidade de vida em retorno para você. Então, se for para não gastar, tem que ser para uma causa muito boa. Se alguém disser para você, olha, não gaste não, poupe. Peraí. Por quê? Para que eu vou poupar? Se você me mostrar que poupando eu aplico, que aplicando eu multiplico o meu dinheiro, eu amplio o meu poder de compra, e lá na frente eu vou ter uma determinada grana para comprar à vista e com desconto aquilo que eu quero, de repente me interessa. Me interessa, de repente, abrir mão de uma parte daquilo que eu poderia gastar e curtir hoje, para poder gastar e curtir mais lá no futuro, né? Agora, se eu digo para você poupar, que é para ficar no 0-0 na melhor das hipóteses, na boa, qual seria o sentido de poupar? Perderia o sentido. Eu digo, eu conheci, Seite, nesses últimos 20 e poucos anos, eu conheci pouca gente que gostasse da questão dos investimentos, pelos investimentos em si, pelo ato de investir, sabe? Aquela coisa, eu acho até legal quem curte isso e tal, né? Gente que usa coisas como um hobby e tal, mas a maior parte das pessoas eu vejo assim, não é bem o que elas querem, não. O que elas querem é simplesmente o seguinte: elas querem formar reservas as quais elas consigam, através de aplicações interessantes, sem correr riscos desnecessários, multiplicar a sua grana, ter esse poder de compra em mãos e, com esse poder de compra, realizar algum sonho importante, seja lá o que for na tua vida financeira e material, um sonho importante. Chame você de sonho importante o que você quiser, dê nome aos seus bois, mas você sabe, um boi inteiro custa caro, então uma boa tática pode ser essa de você, em suaves parcelas, entre aspas, e poupando, aplicando, mas aí ganhando em cima daquilo que você está aplicando, sem correr riscos desnecessários, e aí juntar essa grana. Então eu digo, risco, a gente tem que se expor a risco de forma muito calculada, principalmente se a gente estiver pensando num pequeno e médio investidor. Eu digo assim, pô, da onde vem o dinheiro? O dinheiro vem do salário, o dinheiro vem dos ganhos do negócio próprio, e esse é um dinheiro que, assim, não é para fazer graça com ele. Tá bom, tem fases de vida, né? Eu hoje tenho 44 anos, né? Então, vamos dizer, 15 anos atrás, né? Eu ainda tinha menos de 30, era bem mais jovem do que eu sou hoje. Eu não era casado, não tinha filhos, não tinha compromissos com dependentes financeiros, né? Eu podia me expor naturalmente a mais risco do que eu posso me expor hoje, em tese, né? Mas a questão não é nem tanto se você pode se expor a mais ou não, até se você deve. Se é sábio você se expor a esse risco todo. E se for se expor, que seja de forma inteligente, calculada, estratégica. Você tem alguma estratégia por trás daquilo, na qual você confie, na qual você acredite, a qual você está acompanhando. Porque assim, simplesmente se expor a risco, você pode ter experiência muito amarga, como infelizmente, por exemplo, boa parte dos aplicadores pessoas físicas, na Bovespa, nos últimos 10 anos tiveram.
que é bem aquela história, movimento de manada, você entra quando todo mundo está entrando, quando o negócio está bombando. Eu não estou dizendo que não é para entrar nesse momento, mas às vezes você quer raspar o tacho nesse momento, você quer pedir dinheiro emprestado, pô, porque está subindo, está disparando, não sei o que lá e tal. E aí quando vem a oscilação, aí você fica preocupado, de preocupado você fica tenso, de tenso você fica nervoso, de nervoso você não aguenta mais a porrinhação da esposa, da namorada, da sua mãe, que está dizendo que você está perdendo grande com isso. Isso me fez lembrar uma história de um e-mail que eu recebi recentemente, e é bem parecido com o que você está narrando agora. É uma pessoa que recebeu uma herança, recebeu um valor bem considerável, e viu, puxa, ações, tá subindo cada vez mais, vou comprar. E ela comprou um pouco de Petrobras, de outras empresas, tentou fazer a diversificação, mas não era uma pessoa que tinha já uma educação financeira, ela não tinha experiência, então comprou aquilo que parece que está todo mundo comprando, então vou comprar também, efeito de manada. E aí, quando houve a queda, ela me mandou um e-mail falando, Sete, olha, eu já perdi mais de 20 mil reais até agora, tá, que eu já perdi, eu não sei se eu continuo com essas ações, se eu admito, bom, já perdi, então deixa eu pelo menos recuperar uma parcela do meu valor, ou será que eu fico, vou perder ainda mais? Então, que tipo de comentários que você daria para uma amiga dessa, uma pessoa que hoje te diz que foi atrás do risco, achando, poxa, é arriscado, então deve render bastante. E aí sofreu o primeiro impacto. O que a gente pode comentar para esse tipo de caso? Olha, como sair de uma dessa? Quando sair de uma situação dessa, né? Vai depender das circunstâncias dessa pessoa, mas vamos imaginar 2 tipos de circunstâncias. Uma circunstância, a pessoa realmente está precisando desse dinheiro para alguma coisa importante na sua vida naquele momento. Não pode esperar muito. Eu estou lembrando daquele filme, eu não vou lembrar o nome do filme, não vou lembrar o nome do ator, não vou lembrar nada, mas eu só lembro da cena, eu nem vi o filme antes, para mim seria muito chocante. Do alpinista que ficou com o braço preso na rocha e ele precisou cortar o próprio braço para se ver livre daquela rocha. E continuar vivendo, porque ele viu, ele estava parado, a rocha prendendo o braço dele, houve um deslizamento de pedra, eu só vi um pedacinho rápido do trailer, o filme era esse. Houve um deslizamento, a pedra caiu, bloqueou o braço dele, ele estava com o braço preso. E ele ficou naquele dilema, o que é que faço, o que é que faço? Olha, se eu ficar parado aqui, pode ser que eu vou morrer aqui, porque eu tenho poucos dias aqui parado aqui. Eu não posso ficar parado aqui 1 ano, esperar um beduíno passar, o beduíno vai buscar ajuda. Eu sei que eu tenho alguns dias aqui nos quais eu vou me desidratar, eu não vou beber água por 5, 6, 7 dias, eu vou me desidratar e vou morrer. Ou seja, eu preciso me mover daqui rápido. Corta o braço e cai fora. Pô, mas é triste, hein? É duro, hein? É isso. Para ser bem realista. Limita o prejuízo, minimiza o prejuízo e cai fora. Não, isso não é o ideal. Isso não é o ideal, né? Se você acredita que você tem tempo para esperar, né? Se você acredita que você tem tempo para amadurecer uma reversão nesse processo de baixa acentuada, aí eu vou recomendar esperar. E deixa eu esclarecer uma coisa aqui, Sete. Até outro dia foi engraçado, eu recebi um e-mail de uma das pessoas que participam atualmente dos programas de educação financeira que a gente coordena, e isso já dizia assim, professor, qual é a mágica do longo prazo? O que vocês ficam falando que tem que investir em ação a longo prazo, a longo prazo, a longo prazo, né? Bom, eu não estou dizendo que tem que investir em ação só a longo prazo, mas o longo prazo tem uma mágicazinha, que é uma mágicazinha de muito bom senso. Vamos supor que você tenha escolhido bons ativos financeiros quando você foi fazer os seus investimentos em ações. Bom, mas se são ações, o que são bons ativos financeiros? Tá? Você pode pensar em ações de empresa de grande porte, com liquidez, bem posicionadas em bons setores da economia, setores pujantes, setores econômicos fortes, empresas basicamente bem gerenciadas e basicamente lucrativas ano após ano, né? Aí é que eu pergunto, por exemplo, vamos lá, Petrobras, enquadra? Na sua visão, enquadra? Você fala assim, eu acho que o setor de petróleo ainda vai ser bom por muito tempo. Puxa, a Petrobras realmente ela é uma grande empresa, eu acho que ela está bem posicionada no mercado dela, ela é bem gerenciada. Olha, tem coisas que eu faria diferente se eu fosse presidente da Petrobras, mas assim, basicamente dá para dizer que é uma empresa bem tocada e lucrativa, porque assim, ano após ano tem uma lucratividade interessante, um ano um pouco menos, outro ano mais, mas é uma empresa lucrativa. Aí eu digo, tá bom, então você imagina que por causa da crise financeira internacional, porque nós estamos numa bolsa que é
graças ao bom Deus, globalizada, é uma bolsa internacional, a nossa Bovespa não é uma bolsa de fundo de quintal, é uma bolsa internacionalizada, né? Ela está sujeita aos humores de curtíssimo prazo dos players internacionais, sejam especuladores, e quando eu digo especuladores aqui, não tem nenhum julgamento de valor aqui, não. Sejam especuladores técnicos, daqueles compra-vende, 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 para rapidamente ganhar na margem, sejam investidores de longo prazo, fundos de pensão, investidores individuais, pequenos, médios, grandes e tal, todo mundo, entre aspas, está olhando aí para a nossa Bovespa também, e se o humor da economia internacional anda azedo, isso vai afetar a cotação da Petrobras, vai afetar a cotação da Vale, vai afetar a cotação do Itaú Unibanco, do Bradesco, da Gerdau, vamos lá, uma lista grande aqui de excelentes empresas, enquanto empresas, que são negociadas na nossa Bovespa, tá? Isso pode acontecer um mês, 2, 3, pode acontecer um ano, 2, 3, 4, né? Rumando já para o longo prazo. Agora, pensa bem, vamos entender a seguinte situação. Uma empresa grande, bem posicionada no bom setor da economia, bem gerenciada e lucrativa. Ela é tudo isso num ano, e naquele ano, bottom line, a ação dela caiu. Tá bom. No ano seguinte, ela continua, bem posicionada na economia, grande, bem gerenciada, lucrativa, a ação cai mais um pouco. No terceiro ano, a ação cai mais um pouco. No quarto ano, a ação cai mais um pouco. Peraí, se essa empresa continua sendo um ativo de qualidade, porque ela tem qualidade de fundamento por trás dessa ação, chega uma hora que fica barato. E crise ou não crise, o mundo sempre tem um volume de liquidez considerável. E aí, quando começa a ficar barato, o Mr. Smith lá, sei lá onde, no outro canto do mundo, ele olha e fala assim, poxa, este Petrobras está ficando barato demais, este Vale está uma pechincha, eu vou comprar Gerdau, porque Gerdau está muito barato agora. Aí começa a vir fluxo externo. O interno pequeno também se anima, o médio, o grande, aí começa a haver uma natural recomposição de preço, porque aquela ação estava muito defasada com relação ao que é a verdadeira qualidade intrínseca do ativo. Seite, não precisamos ir muito longe. O que aconteceu com o mercado imobiliário no Brasil, nas grandes e até às vezes menores cidades também brasileiras, nos últimos 10 anos? Por que os imóveis deram essa disparada absurda? Porque, poxa, a gente é uma cidade como São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, uma megalópole. Você comparava o preço do metro quadrado em dólar de São Paulo com Tóquio, tá bom, Tóquio é covardia. Nova York, bom, Nova York também, mas você pegava Tóquio, Milão, Nova York, Los Angeles, Paris, aí você ia pegando outras grandes cidades do mundo, o metro quadrado aqui em dólar era barato, era muito barato, estava muito defasado há 12 anos atrás. Foi muito ruim para o brasileiro empobreceu na década de 90, o desemprego estava elevado, os salários sofreram perdas reais muito grandes, a massa salarial caiu, o brasileiro demandava menos imóveis, naquela época os imóveis estavam subvalorizados, mas não deixavam de ser um ativo de qualidade internacional. Eram imóveis bem posicionados em grandes cidades do mundo, como não estou falando só de São Paulo, estou falando de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, qualquer uma dessas cidades que você pegar, Brasília, são grandes cidades para qualquer país do mundo que você pegar. E como é que um imóvel numa grande cidade, pujante, que tem uma economia forte, pode estar com preço tão subvalorizado? Pode ficar durante um tempo. Chega uma hora, tem que haver uma correção de mercado pelo velho, às vezes tardio, mas vem princípio da oferta e da demanda. E isso acontece também no mercado de ações. Essa é a mágicazinha, né, que acontece no longo prazo. Aqui ninguém sabe acertar assim na mosca, quer dizer que isso acontece em 6, 6,6, 7, 7,3 anos, mas no longo prazo é uma tendência de bom senso muito razoável. Do longo prazo, tem até um ponto que eu acabei não fazendo alguma anotação, a gente até se empolgou falando de outros tópicos, a gente está falando agora de aplicações mais dinâmicas. Eu entendo que isso faz parte da famosa tríade da multiplicação do dinheiro. Queria pedir para a gente comentar um pouquinho mais sobre o que é a tríade da multiplicação do dinheiro, que a gente fale um pouquinho do plano da virada, mas um outro ponto também que a gente poderia explorar um pouco, fazendo o link das aplicações dinâmicas, é com a rentabilidade líquida real acumulada. Será que a gente consegue unir os temas e daí voltar para a tríade da multiplicação do dinheiro? Vou falar um pouquinho da tríade, vamos já emendar essa questão da rentabilidade líquida real acumulada e aplicando isso agora a Tesouro Direto e ações. Vou fazer algumas simulações aqui para Tesouro Direto e ações para comparar com aquelas que nós fizemos lá para a caderneta de poupança e fundo DI.
A gente fala rapidamente aqui também, uma forma tradicional também de investimento conservador, vamos falar também. A tal da tríade da multiplicação do dinheiro. Tríade da multiplicação do dinheiro é um nome bonito que o autor de livro dá para ajudar a vender livro. Eu estou brincando aqui, mas é uma coisa séria. Tríade da multiplicação do dinheiro. Vamos pensar no que o termo está sugerindo. Multiplicação do dinheiro. Bom, deve ser alguma coisa para fazer aumentar o meu poder aquisitivo, né? É, isso aí. E por que tríade? Bom, são 3 fatores. Gente, eu creio muito nisso, eu tenho visto isso funcionando nessas últimas 2 décadas. Uma combinação de 3 providências que você pode ter na sua vida financeira que vão levar você a multiplicar o teu poder aquisitivo. O poder aquisitivo que realisticamente você tem. Esse poder aquisitivo que você conquistou através do salário, esse poder aquisitivo que você conquistou com os lucros, o resultado financeiro do seu negócio próprio, né? Então pega esse pouco que você tem, e eu estou dizendo pouco aqui, viu, Seite, não é para subestimar os ganhos mensais dos nossos amigos que estão nos ouvindo aqui nesse... É porque assim, todo mundo sempre fala que é pouco, né? Fala assim, você ganha muito? Ah, não, eu ganho pouco, eu queria ganhar mais, eu acho que eu devia ganhar mais, tá? A gente sempre acha que ganha pouco. Eu digo assim, vamos lá, vamos pegar esse pouco e dar um tratamento melhor para esse pouco. Vamos aplicar 3 providências que amarradinhas, juntinhas, vão pegar esse pouco e fazer esse pouco ser bastante mais, muito mais. Vamos multiplicar esse pouco. Tríade da multiplicação do dinheiro. Em primeiro lugar, gastos mais econômicos, né? Repito o que disse há pouco, o dinheiro foi feito para gastar. Quando você gasta dinheiro, é que você tem em retorno qualidade de vida. E a gente precisa ter qualidade para viver bem, né? O que seria gasto mais econômico, então? É gastar menos? Não necessariamente. Gastar menos precisa se você estiver gastando demais. Você está gastando mais do que você ganha? Você vai ter que gastar menos, a matemática não fecha. Você está gastando tudo o que você ganha hoje, você está gastando hoje, vai ter que gastar menos. Senão, cadê capacidade de poupança? Cadê esse negócio de aplicar, de multiplicar de investimentos e tal? Então, assim, depende. Se vai gastar menos ou não, depende da situação que você está hoje. De qualquer forma, para qualquer pessoa, para qualquer família, eu vou recomendar gastos mais econômicos. Gastos mais verdadeiramente focados nos teus objetivos de qualidade de vida. A realidade é que hoje a gente gasta muito dinheiro com bobagem. Então, é bobagem. Olha, que autoridade sou eu para falar o que é bobagem para a vida do Seite? Ou para a vida deste ou daquela pessoa? Você tem seus gostos, tem suas preferências, você tem a vida que você quer viver, né? Tem coisa que é bobagem para mim que você pode achar muito legal e vice-versa. Mas uma coisa é verdade. Você sabe o que é legal para você. Você sabe o que você gosta. Né? Você fala assim, um belo churrasco de picanha, você fala, não, tô fora, eu sou vegetariano. Pô, poxa, mas uma bela abobrinha grelhada, opa, isso aí eu gosto. Então você vai querer comprar abobrinha de qualidade, aquela abobrinha tenra, que você compra na feira, tal, de repente paga até um pouco mais caro naquela banca, que, poxa, só aquela banca tem aquela abobrinha, mas quando eu ponho aquela abobrinha na minha grelha, e de repente eu vou querer fazer isso com a minha picanha, tá certo? Né? Então, o que acontece? Por que a gente gasta muitas vezes o nosso dinheiro hoje com coisas que não são prioritárias para a nossa qualidade de vida? Porque a pressão da propaganda é muito grande. E a propaganda cria uma série de necessidades para a gente. Você tem que ter aquilo, você tem que ter isso. Você não vai ser feliz com isso, você não vai ser feliz sem aquilo. Eu não vou condenar a propaganda, que a propaganda está no papel dela, a propaganda tem que vender o peixe dela, a propaganda tem que apresentar o peixe dela mais bem embrulhadinho possível. E nós temos, por exemplo, no Brasil, nós temos uma das melhores propagandas que é feita no mundo, né? Então, o que eu digo é que a gente, como consumidor, tem que ter um diálogo mais objetivo com a propaganda, né? E saber qual é a propaganda que você vai dizer, sim, me interessa, para minha qualidade de vida é bom, isso é bacana, eu quero gastar assim o meu dinheiro, é para isso que eu trabalho, esforço e me dedico, e outras que você vai olhar e falar, não tem nada a ver comigo, não gostei, não quero. Essas aqui é até fácil dizer não para elas. O duro é a coluna do meio. Poxa, que legal, que bacana, que interessante. Puxa, não tá caro, né? Nossa, parcelado então, em 12? Sem juros. Aí você leva para casa uma coisa que, no fundo, não vai impactar a tua qualidade de vida desse tanto. No momento em que você fez aquilo, para aquele pedacinho de dinheiro, você despachou ele para o além, você deu um destino para ele, outros pedacinhos iguais àquele, eu faço voto que pedacinhos muito maiores do que aquele, voltem para o teu bolso.
Aquele lá não vai voltar mais. Aquele lá, kiss goodbye. E se você tomou uma boa decisão em termos de retorno de qualidade de vida, parabéns, seja feliz, você fez um gasto econômico. Isso que a gente quer sugerir, então, com gastos mais econômicos. É você eliminar aquilo que não impacta a sua qualidade de vida na proporção do que deveria. Ganhar dinheiro não é fácil. Tem uma coisa que eu sempre falo, Sete, que é o seguinte: tem que dar valor para o dinheiro, e não é por outro motivo não é para ficar pegado no dinheiro. As pessoas que eu conheci nesses anos todos de orientação, que eram verdadeiramente apegadas no dinheiro em si, não eram pessoas felizes, tá? Não eram pessoas libertas com relação ao dinheiro, e eu seria o último a defender isso aqui a partir do que eu observei, né? Mas, dá valor ao dinheiro sim, porque o dinheiro chegou até o nosso bolso, pô, caramba, através do trabalho, através do sacrifício, através de assumir responsabilidade, adicionar valor para a vida de outras pessoas, aguentar a cobrança, aguentar a pressão, seja de chefe, seja de cliente, seja de quem for. Não é fácil fazer o dinheiro vir de forma honesta até o bolso da gente. Então, a partir daí, vamos dar valor sim, com gastos mais econômicos. Com o quê? Para completar a tríade? Dívidas mais prudentes. Eu nem estou dizendo aqui que você é um santo financeiro. Você não ter dívidas totalmente, eu vou dizer que é desejável. Vou dizer que é bom, que é bacana. Tem até uma brincadeira que eu faço, eu digo assim, ó, a gente tem 10 dedos nos pés, né? Em quantos deles a gente quer ter unha encravada? Nenhum, né? Não é 2 ou 3 ou 4 ou só um. A gente não quer ter nenhum. Dívida, em princípio, deveria ser mais ou menos isso. E eu brinco também que, assim, dívida boa a gente tem 2 tipos, aquela que você nunca fez e aquela que você já pagou, né? Essas são as dicas que são verdadeiramente boas. Mas vamos lá, existem circunstâncias da vida da gente que até vale a pena, de forma calculada, planejada, você contar com dinheiro alugado de terceiros, que é isso no fundo, que é sempre uma dívida, pagando um aluguel por esse dinheiro, portanto pagando uma taxa de juros, em função de um propósito nobre que você tenha na sua vida. Isso é uma dívida prudente. Você sabe quanto está pagando a mais, você sabe por que está pagando a mais, você pesou na balança de um lado o quanto você está pagando a mais e o quanto a tua qualidade de vida está ganhando porque aquele crédito possibilitou aquilo. Beleza, até aí. Melhor ainda era se você conseguisse juntar a grana antes, ganhar juros sobre juros, comprar à vista e com desconto, não tem dúvida. Do ponto de vista financeiro, não tem como dourar a pílula, é exatamente isso aí. Mas beleza, então a dívida prudente vai lá. Infelizmente, não é como a maior parte das pessoas está fazendo hoje. A maior parte das pessoas está pegando crédito de forma irresponsável, de forma imprudente, porque esse crédito está sendo oferecido de forma ampla, de forma abundante, muitas vezes sem critério. Se a gente chegar lá com o Olerite, ele abre uma nova conta no novo banco, e ele pega um novo limite de cheque especial, aí ele pega um novo cartão com um novo limite, aí ele consegue um novo empréstimo pessoal. Até há algum cruzamento de informação nos bancos, principalmente para as dívidas mais sérias, de valores mais elevados, um financiamento imobiliário, alguma coisa assim, né? Mas para essas dívidas mais rápidas, esse dinheiro mais rápido, mais fácil, não tem não. Você tem um mínimo de comprovação de renda aí para apresentar hoje em dia, você já está levando o dinheiro embora, né? E veja bem, qual é o problema das dívidas imprudentes? Você tem a dívida, você vai ter que pagar. Normalmente as dívidas imprudentes são aquelas que estão associadas às modalidades mais caras, cheque especial, rotativo de cartão de crédito, empréstimo pessoal, tá? E você vai pagar uma montanha de juros sobre juros. Qual é o problema de pagar juros, tá? Juros de dinheiro impacta direto na sua qualidade de vida. O dinheiro que você gasta comprando as coisas, contratando serviços, fez uma escolha legal, focou em qualidade de vida, bacana, ótimo, ele vai ter retorno. E o dinheiro que você pagou com juro? Né? Você comprou um carro, pagou 25 mil reais. Legal, tá lá o carro, né? Isso aqui vai ser legal para sua vida e tal. Tá bom, você sabe que metade daquele carro é imposto, mas essa é uma outra discussão. O preço do carro é 25, pagou. E os 5, 10, 15, 20 mil reais que no cômputo geral do financiamento você pagou de juros nesse carro, né? Para onde foi isso? Isso ninguém viu, você não viu, não está no seu carro. Está no fato de você ter antecipado a aquisição do seu carro. Aí valeu a pena? Olha, pessoa, sabe o que é valeu a pena, viu? Valeu a pena porque eu estudo num lugar, sabe, que é próximo da minha casa, a faculdade é próxima da minha casa, e eu consegui um emprego que é distante. Um emprego que paga bem, um emprego legal, que tem tudo a ver com a minha carreira.
E olha, se eu tivesse que tomar 3 ônibus para chegar até lá, numa cidade como São Paulo, você pode estar falando de 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. E de carro eu pego umas quebradas, eu vou por um outro caminho e tal, e 1 hora eu vou e 1 hora eu volto. Ah, então você está falando que você economizou 3 horas do seu dia, de segunda a sexta-feira, todos os meses. Pô, isso é qualidade de vida. Isso vale dinheiro, isso vale muito dinheiro. Você pagou quanto a mais no financiamento desse carro por isso? Eu paguei 13 mil reais a mais. De repente compensa, né? Você fez a coisa certa, que foi assim, financiou o carro mais simples possível que dava para resolver a sua situação, né? Ah, foi. Você escolheu o menor prazo possível, que é para não deixar os juros sobre juros acumularem muito, né? Fiz isso sim. Você, lógico, pesquisou taxa para pegar a menor taxa, né? Não, fiz isso também e tal, pá. Escolhi um carro legal, fácil de vender depois, com bom comércio, tal. Fiz isso também, peguei uma cor boa, peguei um modelo desses que vende fácil e tal. Então tá bom, você fez uma dívida, mas ela foi uma dívida prudente, ela tem um contexto na tua qualidade de vida, né, que faz sentido você ter adquirido aquela dívida. Então, gastos mais econômicos você combina com dívidas mais prudentes. E aí, com investimentos mais dinâmicos. Ter investimentos e ter investimentos mais dinâmicos, porque a gente acabou de ver nas continhas que a gente fez, né, Seite, que assim, investir não basta hoje em dia, investir é pouco. Se você não batalhar para ter investimentos um pouco mais dinâmicos, você corre o risco de, na realidade, não ganhar nada, ou até perder um pouquinho, mesmo aplicando em coisas muito conservadoras. Então, tá o gancho para a gente falar dos investimentos mais dinâmicos. Quero dar 2 exemplos aqui, e comparar a caderneta de poupança ao fundo DI. E muito rapidamente eu quero fazer a conta aqui do CDB também, para, como o nosso pessoal aqui vai ver, colocar o CDB no mesmo saco, entre aspas, que a poupança e que os fundos DI. Você pensa num CDB, né? O CDB ele é sempre referenciado, um CDB pós-fixado, ele é sempre referenciado também no tal do CDI. Então o banco diz para você que ele vai pagar no CDB uma porcentagem do CDI. No CDB de varejo, você chega lá no banco com 5 mil reais, o banco 5 mil reais, 10 mil reais, não é nada. O banco vai oferecer para você 90% do DI e olhe lá. Bom, se o CDI está parametrizado com a taxa Selic, você está falando que 100% do CDI seriam 7,25%, né, ao ano de rentabilidade anual bruta, né, bruta e nominal ainda. Se o CDB vai pagar 90% disso para você, ele vai pagar 90%, ele vai pagar 6,53%. 6,53% de rentabilidade bruta nominal anual. Dos 6,53%, você não desconta a taxa de administração, porque o CDB não cobra a taxa de administração. É uma vantagem com relação a fundos DI e renda fixa, ele não cobra a taxa de administração. Mas você vai pagar IR do mesmo jeito. Então você está pensando em 15% de IR para aquele investidor que aplicou no CDB por um horizonte de mais de 2 anos, você está falando em 0,98%, que são 15% aplicados sobre o que você ganhou no CDB, que é 6,53%. Então, dos 6,53%, você não deduz nada de taxa de administração, você deduz 0,98% de imposto de renda e você ficou com 5,55% ao ano, tá? Converte isso para o mês, você está com 0,45% ao mês de rentabilidade líquida nominal mensal. 0,45% é praticamente pagando a poupança hoje. Então a gente vê que um CDB que está pagando para você 90% do CDI, e mesmo que você vá aplicar por mais de 2 anos, mesmo que você vá aplicar por mais de 2 anos, esse CDB, na prática, vai empatar com a caderneta de poupança. Tá? Então, assim, poupança e CDB de varejo estão empatados hoje, o fundo DI está pagando até um pouco menos, né? Todos eles com muita dificuldade, ou já empataram com a inflação, ou estão com muita dificuldade de ganhar da inflação. Tá bom, aí nós vamos para um negócio chamado Tesouro Direto, né? Que não está tão bonito hoje quanto era há 12 meses atrás, né? Mas vamos ver se ainda está suficientemente mais bonito do que a caderneta de poupança, um CDB, um fundo DI, para valer a pena você que está pensando em investir seu dinheiro de forma conservadora, né, investir nesses títulos da dívida pública brasileira. Muito rapidamente eu digo assim, o título da dívida pública brasileira, sejam as letras financeiras do Tesouro, as LFTs, que remuneram a taxa Selic, seja as LTNs, as letras do Tesouro Nacional, que remuneram uma porcentagem pré-fixada ao ano, hoje 8 e pouco por cento ao ano, seja as notas do Tesouro Nacional da série B, as NTNBs, que remuneram
o IPCA, o que der o IPCA, o que der a inflação pelo IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE, mais uma determinada porcentagem anual, que hoje varia entre 3 e pouco por cento e 4 e pouco por cento ao ano, nós vamos falar em maiores detalhes daqui a pouquinho, né? Quaisquer um desses títulos do Tesouro Direto, em primeiro lugar, são ativos de muita qualidade, são ativos com nível de segurança muito elevado. Por quê? Né? E eu vou dizer para você, Seide, eu tenho um bom motivo para acreditar que com segurança até mais elevada do que da caderneta de poupança. Porque a segurança da caderneta de poupança não é tendente ao 100%, a caderneta de poupança é extremamente segura. Mas, a rigor, você sabe qual é a garantia oficial formal da caderneta de poupança? Até R$70 mil, o fundo garantidor de crédito te cobre do que você tiver num determinado banco depositado na sua conta corrente, em letras imobiliárias e caderneta de poupança que você tenha nesse banco. Então, você tem lá uma caderneta de poupança num banco, até R$70 mil, o fundo garantidor de crédito cobre se o banco for para o espaço. Essa é a garantia formal da caderneta de poupança. Fala, é só driblar, né? Eu tenho R$700 mil, eu abro 10 cadernetas de poupança em 10 bancos diferentes, eu estou 100% coberto pelo fundo garantidor de crédito, tá 100% coberto e tal. No caso de títulos públicos, eles são 100% fiançados pelo Tesouro Nacional. Eles são 100% garantidos pelo Tesouro Nacional. Para você correr risco em título público, você tem que supor que o Tesouro Nacional vai dar calote na dívida pública, né? Mas assim, que motivos o Tesouro Nacional teria para dar calote na dívida pública hoje? Que indicação, hoje ou daqui a pouco, ou amanhã e tal. A dívida pública brasileira é uma dívida pública pequena como porcentagem do PIB. A gente tá aí com sempre em torno dos 50% do PIB, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, metade da soma de todas as riquezas que a gente produz no país por um ano. Essa é a magnitude da dívida pública brasileira. Se você pegar um país como os Estados Unidos, por exemplo, tá bom, o PIB deles é 7, 8, 9 vezes maior do que o nosso, mas lá a dívida pública é de 100% ou mais do que o PIB. Então, se você for pegar a mesma economia como a americana, uma grande, pujante economia, a maior do mundo, ela tem um nível de exposição do governo, de endividamento governamental, muito maior do que tem o governo brasileiro. Governo esse pode ser ruim para uma série de coisas, mas como arrecadador de tributos e como pagador da dívida pública, olha, há que se tirar o chapéu. Então, o nível da segurança do Tesouro Direto está bem elevado, principalmente para as pessoas conservadoras. Como que a gente faz o cálculo da rentabilidade líquida real acumulada dele? Ótimo, vamos lá. O que nós vamos sugerir desses três grandes grupos de papéis, de ativos que você tem no Tesouro Direto? As LFTs que pagam Selic, LTNs que são totalmente pré-fixadas, ou as NTNBs que são IPCA mais alguma coisa por mês. Seguramente hoje NTNB. Primeiro porque são os que têm a maior rentabilidade esperada, e além do que você tem um hedge, uma proteção com relação à inflação. Porque se o título está dizendo para você, eu pago IPCA mais uma porcentagem determinada por ano, parte dele é pré-fixado, que é essa porcentagem anual, e parte dele é pós-fixado pela inflação. Para uma NTNB, a inflação pode estourar, que tudo bem, eu estou pagando ela a você. Então é um título que te dá um hedge inflacionário bacana e que te indica uma rentabilidade real. Você fala, bom, então peraí, quer dizer, se pelo menos a inflação ele me cobre, o que vier além é lucro, certo? Espera um pouquinho, em termos brutos mas vamos fazer aqui então os cálculos para ver o quanto disso fica no bolso. Eu vou pegar uma NTNB, muito interessante aqui, Seide, né? Dados do Tesouro de hoje. NTNB principal, tá? NTNB principal, 150535, com vencimento para 15 de maio de 2035. Esse é um título, então, de longuíssimo prazo, mas lembrando que o Tesouro Direto, você tem uma liquidez semanal, às quartas-feiras você tem os leilões do Tesouro Direto, toda quarta-feira você pode desfazer dos títulos conforme você queira, tá? Você vai se sujeitar ao se desfazer desses títulos às condições de mercado daquela semana, é verdade, né? Que podem estar um pouquinho mais para lá, um pouquinho menos para lá em termos do título, pequenas variações. Se estamos falando de um título como esse, um NTNB principal, por ser um título que tem o hedge inflacionário, a proteção contra a inflação, é um título que está muito bem demandado e deve ser muito bem demandado
no mínimo me atrevo a dizer, daqui para 2014, 2015, alguma coisa assim, que são anos que a inflação ainda vai estar batendo insistentemente a porta. Então você não vai ter dificuldade para se desfazer a qualquer momento que quiser ou precisar das suas NTNB principais, tá certo? Mas então esse é um título cuja maturação normal dele é a longuíssimo prazo, lá em 2035. Esse título está pagando hoje IPCA mais 4,16% brutos ao ano. Vamos considerar aqui, Seiti, o IPCA, o mesmo IPCA que nós usamos para calcular a rentabilidade real das outras aplicações conservadoras, tá? O IPCA é de 5% ao ano, tá? 5% ao ano de IPCA mais 4,16% de rentabilidade pré-fixada, você está com uma rentabilidade bruta de 9,16%. 9,16%. Bruta anual. Rentabilidade bruta nominal anual. Vamos liquidar isso aí. O que nós vamos tirar daí? Taxinhas do Tesouro, 0,30% destes 9,16%. Para um valor aproximado, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos do que isso. Um valor aproximado bom de fazer conta, 0,30%. Taxas do Tesouro. E aí, IR. Você vai pagar IR no Tesouro Direto pela mesma regra que afeta todas as aplicações conservadoras de renda fixa, exceto a caderneta de poupança. É a mesma tabela que nós aplicamos para calcular a rentabilidade líquida do fundo DI, do renda fixa e do CDB, que é aquela que diz que quem investir para mais de 2 anos vai pagar apenas, entre aspas, 15% de imposto de renda. 15% desses 9,16% dá 1,3740%. Você tirou 0,30%, tirou 1,3740% do 9,16% de rentabilidade bruta nominal anual da NTNB principal 150535, você ficou com uma rentabilidade líquida nominal anual de 7,49%. 7,49%? 7,49%. Você traz uma base mensal, dá arredondando 0,60%. 0,60% é a rentabilidade líquida, nominal, mensal, esperada para um título como esse, que é NTNB principal 1505. Pode repetir, por favor, a mensal? A mensal, 0,60%. 0,60%, tá? Quer dizer, isso já descontado taxas, descontado tributos, descontando inflação, que é mais importante. Agora nós vamos descontar a inflação. Desculpa, sim. A inflação ainda está aí dentro. Nós vamos tirar a mesma inflação, que pelo menos a inflação, assim, tem um amigo meu que fala uma coisa que eu acho engraçada, mas muito correta, mas assim, ele fala, a inflação é uma megera, mas pelo menos ela é democrática, porque ela morde todo mundo de forma igual. E ela vai morder o título do Tesouro da mesma forma, 0,41% ao mês. Então, se do 0,60 a gente tira o 0,41, você está com uma rentabilidade, aí sim, líquida, real, mensal, de 0,19%. Vamos lembrar que a gente tinha calculado para a poupança a rentabilidade líquida real mensal de 0,03%, no fundo DI praticamente zero, no CDB 0,04%, e cá estamos com a NTNB principal 150535, dando 0,19%, tá? Projetado por um período de 5 anos, para a gente chegar então naquilo que interessa, que é a rentabilidade líquida, real, acumulada, a caderneta estava dando 1,82% de ganho real em 5 anos, o fundo aí não estava dando nada, o CDB 2,43% acumulado para esses 5 anos, e aí você tem o Tesouro com 12,06%. 12,06%. Eu quero lembrar que é o seguinte, isso aqui não é nenhuma maravilha do mundo, eu concordo, mas esses 12,06% já são quase 7 vezes a rentabilidade acumulada que está te pagando, por exemplo, uma poupança. Então, oferece o mesmo nível de segurança, tem uma liquidez que na prática é compatível, desde que você se planeje para fazer resgates uma vez por semana, ou aplicações uma vez por semana, é uma liquidez compatível com a da caderneta. É tão fácil quanto, uma vez que você aprendeu, para quem nunca ouviu falar, nossa, Tesouro Direto, o que é isso? Deixa eu só complementar esse ponto, Marcos. Para quem está achando, o Marcos já deu a fórmula inteira do livro Investimentos à Prova de Crise,
que é como que eu faço para conseguir aí um rendimento até 6 vezes mais que a poupança, ou com os cálculos que a gente acabou de realizar, até 7 vezes mais. Porém, eu fazendo a propaganda porque eu gostei muito, recomendo fortemente, algumas pessoas que não estão acostumadas podem estar se perguntando agora, tá, mas como é que eu faço isso? Onde que eu compro o tal do Tesouro direto? Eu vou até o Banco do Brasil? Como é que isso é feito? Então você disponibilizou um guia muito, muito gentil, muito simpático com o leitor, todo passo a passo que tem que ser feito. Então fica aí a dica para as pessoas que gostaram, né, dessa sequência de raciocínio que realmente mantém a segurança, ou até mesmo mais seguro do que a poupança, como você colocou de forma brilhante. Então realmente vale a pena, é muito bacana. Uhum. Legal, Cinti. Obrigado, agradeço bastante. Só explicando um pouquinho, a proposta ao escrever o livro foi isso, né? Eu conversando com o Pedro Almeida, que é meu editor, disse assim, pô, faça aí um livro de tesouro, home broker, essas coisas e tal, que esse é um assunto que as pessoas têm muito interesse. Eu falei, tem mesmo, Pedro? Eu falei o seguinte, ó, eu topo, se eu puder fazer esse livro, como ele fosse o que eu faço num atendimento pessoal. Assim, se eu puder imaginar que eu estou sentado lado a lado com alguém que eu estou orientando, e dizer o seguinte, quer ver? Vamos passo a passo. Pega aqui, entra. Aí na home da corretora, tem isso, tem isso, tem isso. Clica aqui. Qual é a tela que entrou? Vamos dar uma reconhecida nessa tela. Tá vendo a informação que tem? Como é que faz para abrir conta? Passo A, passo B, passo C. Agora eu quero depositar dinheiro na conta da corretora. Como é que eu faço? Agora eu quero ver meu saldo. Como é que eu faço? Então a gente foi montando o livro, realmente tela a tela, nós escolhemos um exemplo de uma operadora de home broker, uma determinada corretora, tá? Qualquer uma é igualmente boa, se estiver cadastrada na Bovespa, e ela é melhor ainda se ela tiver um bom site de internet e se ela cobrar taxas baixinhas. Então esses 3 critérios você tem que ver. Tá na Bovespa? Tá, é uma corretora legalizada? Ótimo, maravilha. Tá no sistema home broker, como a gente chama da Bovespa, que é o corretor vindo até a tua casa, você não precisa ir até a corretora vem até você e tal. Tem um site de internet interativo, bacana, claro, minimamente intuitivo e cobra taxas de corretagem baixinhas, seja a taxa do Tesouro Direto, seja as taxas de ações, beleza, então você achou um home broker legal, pode ser qualquer um, dentro dessas circunstâncias pode ser qualquer um. E a gente foi mostrando... Você mencionou agora essa consultoria, né? Nós estamos com 1 hora e 13 minutos de vídeo e eu acho que fica interessante já fazer um fechamento para as pessoas. Eu quero muito que elas possam encontrar não apenas mais detalhes a respeito das publicações, mas também a respeito de palestras, seminários, treinamentos e também de consultoria. Eu acho que é bem interessante a gente explicar quais são o tipo de atividades realizadas, né, em suas empresas. Legal, tá bom. Antes disso, deixa eu só adoçar rapidamente a boca do pessoal aqui, Cid, com essa coisa das ações, né? Ah, claro, diga. É muito tranquilo você conseguir no mercado acionário, focando no longo prazo em ativos de qualidade, tá? Grandes empresas, bem posicionadas em bons setores da economia, bem gerenciadas e lucrativas e com com um bom posicionamento no Ibovespa, sempre pensando a longo prazo, de 5 anos para frente, é muito possível. Nós não vamos ter espaço para detalhar isso aqui hoje, mas eu afirmo a você que é muito possível. Vamos lá. Uma rentabilidade líquida, já descontando taxa, imposto de renda, tudo isso. Porém, ainda nominal, de 1,10% ao mês, na média. Tem mês que vai dar menos, tem mês que vai dar muito mais, tem mês que vai dar muito menos. Eu estou falando da média desta tua curva de longo prazo, tá? Bom, e se você descontar mesmo a inflação, você está com uma taxinha de 0,69% de rentabilidade líquida real mensal. Naquele mesmo período de 5 anos, você estaria falando de um ganho real, líquido real acumulado em ações, por essa hipótese, de 51,07%. Ou seja, metade do capital que você tinha é o que você vai ganhar, por exemplo, nesse horizonte de tempo. Isso dá 28 vezes o que vai pagar a poupança nesse período, tá certo? Então, eu queria deixar essa mensagem, que se você puder ser mais dinâmico ainda no Tesouro Direto, escolhendo boas ações de boas empresas para investir. Nossa, investimento em ações, gente, é um mundo, tem zilhões de coisas para falar, só estamos dando a pincelada da mensagem. Priorize os investimentos dinâmicos, se você puder, como investimento em boas ações, e você vai ter uma rentabilidade líquida, real, acumulada, realmente diferenciada com relação às opções conservadoras. Excelente.
Isso posto, Sede. Quem quiser informações sobre o trabalho que a gente desenvolve, pode consultar o site da Inomics, que é a nossa consultoria, pronuncia-se Inomics, né? E como é que se escreve? É o E de eletrônico, né? Know de knowledge, que é aquele K-N-O-W, know, e know, e mix, de composição de várias coisas. Inomics.com.br. Então, quem quiser entrar lá na Inomics, aí vê os nossos programas de atendimento, as oficinas que a gente tem, a coisa das palestras, os programas de treinamento corporativos. E desde já me desculpo, uma coisa que a gente não tem, e eu me martirizo todo dia porque a gente ainda não tem, mas estamos trabalhando para ter, são cursos abertos, né? Nós ainda não temos aqueles cursos em que, assim, o indivíduo interessado, avulso, pô, posso lá fazer uma matrícula e tal. A gente ainda não tem isso na Inomics. Acho que é uma falha, porque, assim, nos últimos anos, né, eu comecei essa carreira informalmente há mais de 22 anos. Formalmente, quando eu me formei, há 22 anos atrás. E eu comecei com atendimento pessoal. E num determinado momento lá da minha carreira, eu vi que o seguinte, o impacto era maravilhoso, e eu faço isso até hoje, eu amo dar esse atendimento pessoal. Mas eu vi que ele era quantitativamente meio limitado. Foi aí que a gente determinou o seguinte, olha, a gente precisa dar capilaridade nesse negócio aqui, a gente precisa expandir, a gente precisa divulgar de outras formas, usar outros meios, outros veículos e tal. Por isso que o prazer em participar de uma iniciativa como tua é fantástico, porque assim, quanto mais gente a gente conseguir levar a educação financeira, pô, esse é o prazer que a gente tem e tem tido nos últimos anos aí. E aí que a gente foi, por exemplo, atrás da questão dos livros, da publicação dos livros, aí que a gente institui pelo menos os programas corporativos, que já atendem número de centenas e milhares de pessoas e tal. Foi aí que a gente estruturou o site o planodavirada.com.br, que é um mini portal de educação financeira de conteúdo totalmente aberto e gratuito. Ele ajuda a divulgar meus livros também, tá certo, mas não tem nada de venda forçada lá, compra quem quer, inclusive não compra da gente, compra das livrarias online, que tem uma lista delas lá, se a pessoa quiser comprar, mas se não quiser comprar também, tem acesso ao conteúdo inteiro do site, tem coisas bem bacanas lá de matérias, de vídeos, de podcasts, de ferramentas, inclusive legais e tal. Alô? Parece que deu uma travada aqui no vídeo. Alô?